Sejam bem-vindos ao Acelera Cabeleireiros. E hoje a gente tem uma convidada que vai nos inspirar e muito. Aninha, com a trajetória de 55 anos na área da beleza, ela tem muito, mas muita coisa para nos contar. Seja bem-vinda, Aninha Cabeleireiros. Imagino, prazer imenso estar aqui e contar um pouco mais da minha história para você. Obrigada pelo convite lindo, estou feliz. Ai, que bom, nós que estamos, viu? Porque você nos inspira muito. É uma grande profissional da área da beleza do Rio Grande do Norte para o mundo. E hoje a gente tem muita coisa para conversar aqui no Acelera Cabeleireiros. Ótimo, vamos falar. Eu adoro falar. Aninha, me conta como foi esse início da tua profissão na época que você ainda era da sua cidade lá, Caicó. Conta pra gente. Olha, realmente, assim, eu acho que eu tive muitos privilégios na minha vida. E acho que ser autodidata mesmo, sempre eu acho que eu soube que ser cabeleireira era equilíbrio de formas. Mas, assim, a minha visão mais antiga que eu tenho de mim mesma já era quando eu era criança, muito criança, na fazenda do meu pai. Eu tomava o pente da minha babá e dizia, bem autoritário mesmo, você não sabe pentear o meu cabelo. Aí fazia, eu mesmo pegava, dividia, ensinava para ela como era. Aquele cabelinho que tinha um cacho em cima e a cabeça toda rodeada, porque eu adorava meu cabelo crespo. Então, eu sempre fui perfeccionista, desde de criança. Eu gostei de me arrumar. É tão engraçado a gente fazer uma entrevista que eu nem lembrava disso. Então, tudo aconteceu muito interessante. Se eu me aprofundar mais, na fazenda da minha bisa, tinha uma coisa muito engraçada, eu já lá pelos meus 6, 8, 10 anos, as minhas tias já nos educavam como se cuidar. Então, eu venho de uma família muito vaidosa, muito chique, muito cuidada. E na fazenda eu lembro que tinha a parte feminina que tinha várias portas uma da outra e não tinha nada, como é que eles secava o cabelo, meu cabelo crespo que eu adorava, pegava a toalha e ficava assim. E isso foi tão importante para mim, que no meu curso de visagismo, a gente faz a prova final com você mesmo, dizendo por que você penteia seu cabelo, por que você se arruma. Então, isso já nasceu comigo, porque o meu professor disse que eu era magnífica, ele nunca tinha visto um aluno que tivesse a facilidade de mexer com a mão. E isso, com o tempo, quando eu fui aprendendo a tecnologia, eu fui perdendo o hábito. Aí, a partir do meu curso de visagismo, eu voltei a usar o meu cabelo bagunçado, natural. E hoje é muito fininho, muito pouquinho, então fica ótimo. Eu gosto, adoro. É linda a sua história, seu início é muito bonito. Você começou desde muito jovem. Sim, Você está falando de 4, 5 anos. de minha memória, né? Você está me provocando. Tá lindo, lindo de conhecer a Aninha. A Aninha que a gente ainda não conhecia, né, gente? É um privilégio de verdade para a gente estar aqui com você. Me conta um pouco da jornada quando você saiu de Caicó e veio para Natal. Ah, tá. Isso aí realmente foi uma escolha minha pessoal, porque eu sou a neta mais velha da minha avó, então eu conhecia muito Recife. Adoro Recife, mas para passear. Mas a rota de nós, o povo de Caicó, botava os filhos da minha geração para estudar em Recife. Mas eu tive o privilégio de vir a Natal passar umas férias com a minha irmã e uma tia que nos veio trazendo de Caicó. Então, quando eu cheguei em Natal, eu fiquei assim apaixonada, porque era completamente diferente de Recife. Eu iria para Recife, e então essas férias parece que foi assim, quando eu digo que eu tenho privilégio até nisso, de saber escolher, tive todas essas oportunidades. Aí quando eu cheguei em Caicó, eu disse, papai, eu vou estudar em Natal. Aí ele disse, é isso que você quer? É isso que eu quero. Então peça a sua tia, se ela lhe aceitar, faça. Porque papai sempre faz assim, lute por aquilo que você quer. E eu sempre fui assim, ó, autêntica. Eu aprendi a ser autêntica com ele. Não é o que eu quero? Posso? Vamos. Incrível.
como seus olhos brilham quando você fala do seu pai. Eu tô, assim, apaixonada com esse amor, porque, assim, depois a gente vai falar nele um pouquinho, porque tem muita pergunta por aí, mas eu acho que o seu pai foi o seu maior mentor para a vida. É porque eu não vou dizer nem só mentor, mas ele foi a pessoa que me deu liberdade, ele me libertou para tudo. E tudo eu tinha uma conversa com ele. Para mim era normal. Papai, eu quero. Papai, por favor, papai. Papai me leva. Eu pequena, papai tinha 1,92 m. Eu pirraitinha. Eu me lembro, você falar isso é tão bonito, né? A memória da gente acorda. bonito. Ele adorava cinema. Kent morava na cidade e ele era fazendeiro, então ele só vinha ficar em casa com a gente no final de semana, então ele chegava na sexta. Lá eu era metida, para onde ele ia, eu estava do lado dele. E para o cinema também. Ele me levava, só eu e ele. É muito engraçado você fazer essa observação. Obrigada pelo carinho da pergunta. Vocês têm uma conexão muito linda. Muito mesmo. Linda. É interessante. Fiquei, assim, impressionada. Obrigada. Muito bonito. Nem sempre foi fácil, assim, foi fácil, mas a gente sabe que a jornada, ela tem um início. Sim. E como foi o seu início como cabeleireira mesmo oficial em Natal? Pois é, eu comecei autodidata em Caicó, nessa coisa de brincadeira. Caicó tem a festa de Santana, então minhas amigas, aí eu já penteava e era muito bom. Aí tive o privilégio de vir morar em Natal, e a Alice era costureira, vamos dizer, a Chanel, ela era o máximo. E eu era aquela menina tímida que vinha de Caicó. Mas eu já sabia pentear e maquiar, e ela me achava o máximo, porque a lembrança, né, que eu tenho dela, ela estava arrumando as noivas, ela faz, minha filha, por favor, bote aqui o véu, arrume esse cabelo, eu quero assim, assim, assim. Eu era tímida, então eu estava muda e saía calada, mas fazia tudo, estava na casa dela. Ela dizia, eu só fazia colocar. Então, você, noiva, já me levava para a tua casa. Então, aqui em Natal, eu comecei a fazer noivas em casa. Foi o seu início da sua jornada. Foi. E é assim, é o máximo, eu adoro. Se você perguntar, você tem um exemplo disso? A noiva assim, mais importante na minha vida mesmo, assim, que é uma história linda. É Mildred Bezerra, ela é filha do Dr. Heriberto. Ela já tem mais de 50 anos que eu arrumei para casar. Aí eu fazia, meu Deus, filha do Dr. Heriberto, Mas eu fui lá, me preparei, até hoje ela é minha cliente, e arrumei suas 3 filhas para casar. Eu adoro, assim, a minha eterna gratidão por tia Alice, por Mildred e por todas que confiaram já neste período. Por isso que eu estou há 55 anos mesmo. Muito bonito. Aninha, a gente sabe que você atende assim a alta sociedade. Eu acho que foi esse início que deu esse boom para acontecer isso tudo, né? E eu acho que essa parte de autodidata, essa autoconfiança que você tem também no fazer, né? Te dá autoridade. O autodidata, ele tem essa coisa de não ter medo, né? De fazer as coisas. Assim, realmente, para mim era normal mesmo pentear. E depois, quando eu entendi que você, cliente, você, mulher, acreditava em mim, então tudo se tornava muito fácil. Mas assim, nada era fácil. O que foi fácil para mim é porque Natal estava em pleno crescimento e tinha poucos cabeleireiros. Então eu cheguei assim, falando a linguagem super moderna, cheguei poderosa. Eu tinha um espaço me esperando. E vamos dizer, eu soube ocupar esse espaço. Como? Penteando e maquiando, porque naquela época, praticamente, a gente só tinha cliente em dia de festa. E Natal era muito linda, muito festeira. Tinha sempre aquela cliente para fazer um penteado para cada uma delas. E com o tempo, eu fui formando uma clientela semanal. Porque a mulher, antigamente, ela era muito chique. E, como estou falando em memória, né, eu tive uma cliente linda que ela chegava e dizia, Aninha, realmente, o seu cabelo é diferente de tudo que eu já fui, porque meu cabelo dura uma semana. Então, com esse elogio, eu aprendi que eu tinha que também pentear para que seu cabelo durasse uma semana. Olha que loucura!
Depois, tudo isso foi mudando e os cabelos foram crescendo, as escovas foram chegando. E é um momento para. E você falou aqui da festa de Santana de Caicó. Foi. E naquela época já tinha esse festão. Festão. Era um período de festa. Vamos dizer, era um período de glamour. Eu acho que a gente vivia em homenagem, inspirada no cinema, naquelas belas mulheres lindas, maravilhosas. Sofia Loren, para mim, era o máximo. Eu adorava pintar aquele olho dela. Eu achava assim, até hoje ela é linda, continua. Ainda está viva, graças a Deus, né? Aí pra gente saber quem é, se inspirar. Ainda é uma diva, né? Sempre. Sempre. Aninha, você é autodidata, mas você pensou, mesmo na época, sendo autodidata e sabendo que você sabia, você aprendeu, não é? O autodidata, ele é uma pessoa que aprende sem precisar de estudos, mas você foi e estudou, que você falou para mim que você estudou no Senac. Você fez Sim. o curso de cabeleireiro na época. Sim, é tão bacana a gente poder falar muitas coisas, assim. Bom, eu faço parte de uma geração que começamos a trabalhar, mas eu, como mulher, eu trabalhei só tive um único emprego, que foi no Banco Nacional do Norte, que fechou. Então, foi muito bom, porque eu tive uma experiência financeira, mas eu tive todas as experiências também como mulher. Eu casei, quando eu casei, o meu presente foi ser demitida do banco. Eu até hoje agradeço esse presente, porque fui bem indenizada. Comecei assim, casei fugida, então foi muito bom aquele dinheiro que eu recebi para começar a minha vida. E aí eu tive privilégios de realmente descobrir quem eu era, porque eu sabia que eu queria trabalhar. Eu. Sempre fui assim, eu sempre apontei para o meu marido, não, vou trabalhar, não. E finalmente fui. Aí foi quando apareceu o primeiro curso do Senac em Natal. Eu fui aluna desse curso. E depois eu fui professora também do Senac, por gratidão, por tudo. Mas a coisa melhor do mundo foi este curso, porque eu era autodidata, como você também colocou. Aí eu entendi o que era a profissão cabeleireiro. Que a profissão cabeleireiro é dividida em dois: arte, beleza, equilíbrio e química. Que hoje química, vamos dizer, são os serviços ícones do salão, que são as mechas, as escovas, as colorações. As colorações hoje ganharam um destaque muito grande, muito importante. E então, graças a este meu primeiro curso com Dona Nancy, que ela era paulista, ela deu a minha melhor aula, que até hoje eu sou agradecida a ela, porque ela conseguiu mostrar assim. Aí eu acho que São Paulo, Rio Grande do Norte, Nordeste, eu acho que ela foi muito profunda. Eu sempre agradeço a ela. E a partir dessa visão que eu tive do começo da minha profissão, eu nunca mais parei de estudar. Muito bonito salientar essa parte da profissão, porque mesmo sendo autodidata, tem pessoas que, eu não preciso estudar, mas você achou importante ir para o Senac, para essa instituição que vem há anos trazendo profissionais fantásticos e te mostrou o universo completo, não é? Da arte do cabeleireiro, não é isso? Sim. Hoje, a gente sabe que muitas pessoas aprendem pela internet, mas o contato humano, ele é muito importante, não é? Naquela época, estar com a professora do Senac, tirar aquelas dúvidas, foi primordial para a sua carreira também, não foi? Primordial, e você tem que estudar sempre, porque você não conhece o novo. Nós, profissionalmente, dependemos das fábricas, das químicas. Por exemplo, para você entender como é complicado, quando nós saímos do bob para a escova, quando eu botava o seu bob, eu tinha que botar um protetor térmico, que era como um fixador, para armar e que o cabelo durasse a semana como elas queriam e ficasse na festa linda. Só que quando nós saímos do bob para a escova, até hoje, as mulheres ainda não entendem o que é proteção térmica. A maior dificuldade da minha profissão, assim como você me perguntasse, qual foi a maior dificuldade? Foi essa transição do novo.
Porque as Transição. pessoas querem um novo, mas elas não estão preparadas para o novo. Você entendeu essa Sim. interrogação? Então, eu quero fazer na escova. Aí, tipo assim, tem que botar isso? Porque tem que botar. Hoje a gente tem que botar muitas coisas, porque tudo é muito personalizado. Ou então, hoje a gente tem um fixador que a gente pode botar só na raiz, tem um comprimento e ponto, o protetor térmico. Tem que botar, de repente, nas pontas, não estou olhando para o seu cabelo. Aí eu tenho que botar um óleo para hidratar mais. Por quê? Porque o seu cabelo é um cabelo que tem 5 anos. As pessoas não veem que meu cabelo tem 5 anos, que ele precisa de tratamentos diferenciados. Aí Imagine também um conta. bebê quando ele tem 5 anos. Ele nasce no colo, 5 anos já está andando. As coisas vão mudando. Então, eu acho que as pessoas ainda têm que despertar dentro de você o que eu quero, o que é que o cabeleireiro, o que é a profissão da beleza pode me acrescentar. Isso é uma dificuldade latente ainda que eu tenho no meu salão. Com os seus clientes. O cliente, sim. Perfeito. A gente sabe que mesmo naquela época, eu acho que, vamos falar em 80, né, nos anos 80, nos anos 90, ainda a gente não tinha tanto acesso a produtos tão bons. E que a gente sabia que tinham 100 cabeleireiros mais ou menos no Brasil, que tinha essa condição, essa patente que conseguia atingir grandes marcas, não é? Porque só depois do plano Collor, né, que o Collor veio com a importação. Então, isso não era de fácil acesso para todos os salões. Mas você é uma grande profissional que teve esses acessos todos. Conta um pouquinho para a gente sobre essa experiência sua, cursos, viagens que você fez pelas grandes marcas que até o dia de hoje estão no seu salão. Mas não me esqueça de falar sobre o governo Collor, porque realmente ele foi um divisor do desenvolvimento deste país. Então, eu quero elogiar logo o presidente Collor. E ele era tão moderno que eu acho que ele ganhou o impeachment. Lamento profundamente por nós brasileiros. Eu acho que ele abriu o Brasil. Ele abriu o Brasil para a modernidade, para sermos o que somos hoje. Por quê? Em 1972, eu tinha 4 anos, que estava começando, né? Tinha casado em 68, então, porque as fábricas descobrem talento. Então, como eu já tinha talento, porque quem vende é o produto que está na tua mão. Então, eu, fabricante, eu quero você segurando esse copo para vender. A Aninha usa, eu também vou usar. Então, antigamente a publicidade era assim, era de boca a boca. Então, em 72, eu fui para São Paulo estudar na L'Oréal Academia. Então, foi que abriu a minha memória para saber o que era o luxo, a profundidade, o que era a profissão e o que era uma fábrica por trás de você que cria todos os segmentos. Por exemplo, nesse curso em São Paulo, na L'Oréal, eu vi já Alexandre de Paris, o maior cabeleireiro do mundo, sentado com Karl Lagerfeld, conversando para saber como seria essa mulher no próximo desfile, nos desfiles de moda. São cabeleireiros e estilistas que imaginam o que vai ser. Isso foi deturpado, mas hoje já está voltando o que é certo. Cabelo harmonizado, que beleza, incrível de forma, né? Como falei. Então, eu fiquei deslumbrada, vendo aquele povo lindo que eu nunca nem imaginava assim. Deslumbrada. Em 74, já estava no Rio de Janeiro vendo Alexandre de Paris pela primeira vez no Brasil. Eu lá de pé aplaudindo, felicíssima. 78, aí eu já fui assim para o Recongresso em Düsseldorf, na Alemanha. Então, quando eu voltei, eu já não era mais a mesma pessoa. Nem era nada, assim, passei 10 meses em depressão, até porque o povo dizia, o que você vai fazer na Alemanha? A Alemanha é o câncer da Europa, a Segunda Guerra, não sei o quê. Lá eu descobri que a gente tinha uma guerra civil, era a ditadura, né? Mas eu não reclamo de nada, eu só sei que não importa, eu estava desenvolvendo, criando, aprendendo, sendo, e passei 52 dias na Europa viajando, porque eu e meu marido, a gente era aventureiro mesmo, a gente não... Era tudo jovem, a gente podia tudo, não sei como era aquilo, você está entendendo? Eu sei que foi
maravilhoso. E a partir daí, eu não deixei mais de viajar e entender que o mundo da beleza, arte e beleza, a arte de criar a mulher, tanto na roupa como no vestido, na maquiagem, é tudo muito pensado, Estão muito conectados. muito E conectados. você falando agora de que você foi a São Paulo e que você viu um grande cabeleireiro falando com um grande estilista, eu lembrei de você com a sua tia. Ai, O que segredo lindo. do seu Pronto. sucesso. Olha, Olha que coisa nunca tinha pensado. incrível. Ai, que lindo. Você é uma grande cabeleireira Obrigada com por a saber Chanel de Natal. ouvir. Você aprendeu muito. Você Sim. quem é? Porque você esteve ligada à moda o tempo Atenta. todo. Atenta à moda, com um olhar sensível à moda. Sim, Olha que bonito. exatamente. Então, neste congresso, foi que eu entendi o que era primavera, verão, outono e inverno. Outono e inverno, né? Isso. Então, aqui no Brasil, a gente tem mania de dizer que não temos as 4 estações. Temos, não importa. As pessoas que têm que voltar a aprender a andar, se vestir corretamente. Porque na vida, você é pela educação que você tem. Então, se eu vou numa missa, por exemplo, vejo uma mulher de alça, para mim ela não tem respeito pela sua crença, pela sua religião. Ali é um lugar de contrição para vocês. Sou de uma família muito católica, estudei 8 anos no Colégio de Freiras, Santa Teresinha de Calcutá, era muito bom. Hoje, por exemplo, eu não consigo ver, por mais que seja normal, natural, não consigo ver um homem de bermuda com sandália num restaurante no domingo, mesmo que seja com a família. Quando você sai com a sua família, você não está em casa. Então, eu acho que nós, brasileiros, a gente tem que fazer uma retrospectiva de nós mesmos para saber quem somos e para onde vamos. Eu não tenho nada contra, mas não concordo. Eu não aceito. Por quê? Porque eu estou aqui com... Eu sabia que eu vinha para um ar-condicionado, para um estúdio bem fechado. Então, aqui eu devo estar com, no mínimo, 20, 18 graus. Então, eu vim toda vestida assim, porque eu tenho frio. Eu não posso estar dando uma entrevista gaguejando. Então, a gente tem que saber se vestir para onde vai. Tá certo. E você concorda comigo? Concordo. Então, eu acho que tem certas coisas que têm que ser remodeladas. A gente tem que saber que é um ser vivo, é um ser humano. E que quem eu me represento, né? Quem eu sou. Eu tenho que dizer isso para a gente sempre. Sua autenticidade é incrível, Aninha. E esse respeito, essa crença, isso tudo forma muito a gente. Eu Sim. acho que, assim, o segredo do sucesso, ele também está na fé, no respeito, porque eu nunca vi uma pessoa que não tem fé e ela não vai a lugar nenhum. Exatamente. Então, tudo começa com... Eu vejo sua história começando com seu grande mentor para a vida, que é seu pai. Eu vejo uma grande fé e vejo uma mulher desbravadora, que saiu desbravando o mundo à procura de conhecimento. Me fala mais dessas viagens que você foi pela L'Oréal, pela Red, que você tem muita história para contar para a gente aí. Fala aí um pouquinho para a gente. Então, sim, quando você tem talento e depois paga suas contas, você compra e paga, né? E se não paga, o povo nem olha para você. Então, eu tive privilégios de entrar nas gigantes mesmo, Bella, L'Oréal, Roscoff e Reddick, que é bem interessante falar tudo isso. Então, com a L'Oréal, assim, eu me encontrei mesmo, porque existe diferenças dela. Então, a L'Oréal ela é famosa porque criou a coloração. E eu gosto de beleza natural. Como eu tive privilégios, a palavra que eu adoro dizer são privilégios, de saber que beleza é equilíbrio de forma, ter curso de visagismo, etc, etc. Então, quando eu aprendi a colorir com vela e com L'Oréal, eu decidi sempre trabalhar mais com L'Oréal. Por quê, Aninha? Porque quando a gente vê um cabelo natural sem coloração, você vê multicores. A cor não é fechada. Só a partir de um 4, de um castanho escuro. Mas aqui no Brasil é tão interessante porque você aprende
como você, mulher. Então, as meninas jovens usam cabelos muito longos e vão para a praia. Quando volta do verão, os nossos cabelos não estão descoloridos do sol, o sol descolore. Natal é a cidade mais linda, que é a cidade que tem mais luz. É apaixonante morar aqui. Então, quando você vê um cabelo natural no sol, aí eu me apaixonei pela L'Oréal, porque a L'Oréal gosta daquilo natural. Todo o cabelo tem uma segunda ou terceira cor. Quando nascemos louro, eu até 12 anos, eu era loura, por isso que eu pinto meu cabelo de louro. Então, eu tinha sempre assim um contorno clarinho, minhas pontinhas mais claras, porque faz parte do nosso DNA. A Bela briga porque ela diz que ela é melhor, que colore mais o branco. Então, todas as duas são maravilhosas, adoro. A senhora quer trabalhar com L'Oréal ou com Kérastase? Faço o que o cliente quer, você está entendendo? Mas eu sei as diferenças. Então, eu estudei tudo isso com elas, com descolorante, fazer mecha. Você sabia que eu fui a primeira cabeleireira, praticamente do Nordeste, a trazer a mecha de papel para Natal? Na minha época, só tinha de touca. Então, em 1972, quando eu fui estudar já em São Paulo, eu já trouxe essa mecha de papel, por isso que Você trouxe o papel para Natal. nunca tive medo de desenvolver, de trazer o novo. E então, como você me perguntou, quais as marcas, o segredo das marcas. Então, quando eu comecei a trabalhar, era para me aposentar nos 45 anos. Aí, em 2012, eu já estava sendo convidada para ir para o Opening Redk Brasil, que é uma marca a número 1 dos Estados Unidos, que veio para o Brasil, que foi graças a Collor, querido, que abriu o mercado para as grandes importações. Porque eu viajava, como assim, voltava o quê? Arrasada, para que fui? Não tem nada aqui. Não podia trazer nada. Né? Aí, Collor, por isso que a gente tem todas as marcas. E o Brasil hoje também produz. Aí, então, em 2012, eu fui convidada para o Open Redk Brasil. E lá eu fui sortear 2 passagens. Eram 154 cabeleireiros do Brasil inteiro. Eu ganhei a segunda passagem. Aí fui em 2013, porque a cada ano ímpar, lá tem um congresso em Las Vegas. Aí eu fui. Aí quando eu fui estudar nos Estados Unidos, é que eu aprendi a ser cabeleireira do Brasil. Porque no começo eu era muito francesa, muito europeia, você está entendendo? Então, com a segunda, terceira geração das meninas que chegavam no salão, já vinham com muito cabelo, cabelos ondulados, cacheados. Então, aí eu só aprendi agora. Porque é o nosso DNA, é a nossa miscigenação de raças. Então, nós temos cabelos demais, a brasileira tem cabelo demais e a gente quer mais e mais. Então, graças à Redk americana, que eu fui estudar, fui 5 vezes, aí depois da pandemia eu já não fui, mas foi o lugar que eu aprendi. Porque o professor chegou lá e disse assim, vocês latinos americanos, vocês devem ter o mesmo problema que nós. Eu fiquei assim, hã? Mesmo problema? Americano? Brasileiro do Nordeste? Está entendendo? Eu, sem querer, a gente já cria essas diferenças. Aí ele disse, porque as americanas, como as latinas americanas, têm muito cabelo. Então, vocês têm muita dificuldade. Aí foi quando eu fiz vamos dizer, uma nova forma de aprender e de ver a moda. Foi quando eu aprendi a cortar o cabelo a seco. Porque quando eu era autodidata, eu cortava o cabelo a seco. Aí fui para a França, Alemanha. Aí é aquela coisa da higienização do salão, tem que lavar cabelo, molhar. Aí foi quando eu aprendi o que é cabelo crespo e quais são as dificuldades de cortar o cabelo no tamanho que você quer. Então, hoje eu corto o cabelo seco, como você chega, para quê? Eu cortar aqui molhado e quando secava, subia para cá e eu perdia você, porque dizia que eu cortava demais. Não, aí foi quando eu verdadeiramente aprendi a ser cabeleireira, saber o que é um cabelo, o peso de um cabelo seco e de um cabelo molhado. E o professor abriu ainda a aula, assim, nós não podemos mais traumatizar as clientes. Aí eu fiz uma retrospectiva que me lembrei das minhas clientes, que chorou porque foi 1 centímetro a mais na franja, 1 centímetro mais. Por quê? Porque o cabelo tinha peso e a gente nunca aprendeu. Então, Ele encolhe, né? Na hora de lavar, né?
Ele só... Mas como você me perguntou, o novo é que evolui a gente tem que estar sempre aprendendo. Eu aprendi isso em 2003. E esses cursos internacionais, essas viagens, elas te levaram para outra dimensão que você trouxe para o seu salão. A gente estava falando um pouco ali nos bastidores que a gente ia nomear uma coisa que a gente nem tinha pensado, mas essas viagens suas te trouxeram uma grande inovação para o seu salão, que foi aquela parte que você falou, que antes era fazia a mão num lugar, depois ia para outro, e você criou, por tanto viajar, ser uma mulher com a mente aberta, trouxe essa inovação para o seu salão. Conta como foi essa parte no seu salão. Realmente essa foi a grande inovação minha mesmo, porque faço parte da geração que começamos a trabalhar, né? Então a mulher tinha que fazer a manicure aqui, sentada na cadeira. Passava 1 hora ali. O máximo que a gente podia era enrolar o cabelo enquanto ela estava fazendo. Depois ia fazer o pé, tinha que sentar naquela cadeira. E depois tinha que ir para o secador. Aí eu acabei manicure na mesa, pedicure na cadeira e tinha que fazer tudo de uma vez só. As coitadas das manicures, hoje, às vezes eu ainda tenho manicures dessa época, e ela fazendo, e a senhora era muito danada. A senhora fazia, aprenda. Dona, como é que eu vou fazer a mão no ar? Acostumada a fazer parada assim, com todo apoio. A te virar, aprenda. Então, a gente teve que realmente aprender. Eu sabia que a cliente não podia passar 3, 4, 5 horas no salão para fazer pé, mão e um cabelo. Hoje se gasta 1 hora no salão. Então, eu fico feliz, adorei a pergunta e realmente, assim, nós precisávamos nos libertar muito, porque a mulher, a nossa geração, fomos trabalhar, fomos inovar, fomos renovar, para que você, a nova geração das nossas filhas, nossos netos, estejam aonde estão. Então, quando eu falo a nossa geração, porque foi uma geração que ralou muito, assim, trabalhou muito, teve que brigar ou ter a inteligência para fazer as mudanças para sermos aceitos até. Você foi lá, você foi uma desbravadora, uma grande mulher e ainda é até hoje, formou grandes profissionais de Natal, é inspiração para muitos, para quase todos, né, que hoje falam no nome, na marca. Você é uma marca, Aninha Cabeleireira é uma marca de sucesso, né? Que hoje também já tem sucessor, né? Fala um pouquinho da Mariana, sua filha. Sim. Que tem um salão já com o nome Mariana, é isso? É, isso mesmo, mas antes de falar da Mariana, eu vou voltar só um pouquinho. Realmente falou de uma coisa linda que eu tive sucessores. Realmente, uma das coisas mais lindas que eu adorei, assim, não sabia nem o que estava fazendo, porque eu também ainda era muito jovem. Chegou uma mãe e entregou a filha, Aninha, minha filha quer ser cabeleireira. Que lindo. Eu não sabia que eu era professora, eu não sabia nem o que era, mas assumi a responsabilidade e hoje Paula, é uma grande cabeleireira hoje em São Paulo, trabalha num grande salão, desculpa, eu não sabia o nome agora, mas é um japonês muito famoso de lá. Então, tem Rosman também, que veio de Caicó, veio trabalhar comigo e hoje é um grande cabeleireiro em São Paulo. E muitos que passaram por mim e quiseram e tiveram a oportunidade de aprender a sua profissão e hoje estão nos seus salões. Mas acho que realmente a minha maior vitória mesmo, como mãe, né, é ter Mariana, que conseguiu descobrir o seu talento profissional, o seu talento na faculdade. Ela adora criança, né? Então, ela abriu um salão infantil numa época que não tinha em Natal ainda. Então, ela é uma pessoa assim muito querida por tudo e por todos, fez faculdade. Então, hoje, os amigos dela trazem os filhos. Às vezes, eu entro no salão, ela faz, mamãe é filha de, olha, me apresenta. Eu acho tão bonito, tão carinhoso. E sou feliz porque ela não é a minha sucessora de arte, de criar, mas ela tem o mesmo talento para administrar a profissão. E, assim, eu já ando pensando como me aposentar, porque todo o meu espaço de salão vai ser dela. É dela, já está tudo organizado, tudo preparado. Agora estou esperando qual o dia que eu vou me aposentar
para que ela assuma. E isso é uma coisa que eu ainda gostaria de ver, de vê-la trabalhando, entendeu? Criar sua nova equipe para atender o pai, a mãe, porque é o que eu digo, minha filha, aqui está pronto para você ter o salão de todas as gerações. Chegar com o primeiro corte, o bebê, o pai, a mãe, o irmão, todas as gerações. Por que isso? Porque eu já tive um salão aqui na filial, quando eu abri, era para todas as gerações. Esse era o meu projeto para eu me aposentar, digamos assim, porque, como eu falei no começo, era para me aposentar com 45 anos. Então, nós compramos e eu botei o salão. E lá eu achava lindo quando eu ia. Como eu tinha 2 salões, eu só podia trabalhar em um. Chegava lá, estava o pai cortando com a mãe, com a criança. Lindo. E é isso que eu quero trazer de volta com Marianinha. Com a Marianinha Estúdio. Aninha, é lógico que quando a gente ama, a profissão acaba que sendo um lazer. Eu acho que para você hoje, como uma grande empresária que você é, com 55 anos de trajetória, chegar no seu salão é como chegar na sua casa. Suas clientes, elas são extensão da sua vida, da sua casa. Então, eu acho que você não vai parar tão cedo, porque você está dentro da sua casa. Quando você entra no seu salão, você está entrando na sua segunda casa e aquilo lhe dá prazer, na verdade. Mas eu acho que a Mariana, ela carrega, assim, como sucessora, o DNA da inovação, que você é uma mulher inovadora e como a Mariana, como você contou, ela foi uma das primeiras a abrir um espaço infantil. Sim. Isso porque ela leva com ela o DNA da Aninha, que é uma mulher de sucesso, uma mulher inovadora e que está sempre à procura de novos caminhos, de novas experiências, que aí tem muita coisa aqui para falar, ainda tem uma faculdade que ela está fazendo. Gente, é assim, essa mulher é inspiração a todo instante. Me fala um pouquinho desse novo conhecimento que surgiu aí no seu coração para fazer. Fala um pouquinho, então, você é inspiradora. Mas antes, deixa eu só falar um pouquinho na sua pergunta. Mariana, ela tem cursos internacionais com a Bela. Ela tem curso internacional com a Redick, que ela foi me representando, que eu ganhei, mas por situações eu não pude ir. E eu conseguia passar para ela. Então, Mariana é internacional também. Ela tem um conhecimento, ela só tem que perder a timidez e começar a fazer análise, diagnóstico. Você chega lá, tipo assim, os salões modernos tem que ter uma pessoa que faça diagnóstico para indicar o tratamento, o corte. Ela está preparada para isso. Ela está preparada. Ela só tem que aprender a perder, vamos dizer, a timidez, digamos assim, porque na fase da gente, a gente tudo tem a idade, não adianta a gente forçar a fazer querer. E hoje a inteligência do terceiro milênio é fortíssima. E então, ela tem que fazer isso para poder chegar como é que se diz? A ser feliz mesmo, ser completa, como cabeleireiro, perdendo a timidez. Ser completa. Porque às vezes a timidez não é uma coisa boa. Mas eu vou pedir desculpa para você fazer o complemento da segunda pergunta, que eu tive que terminar com Mariana. O que foi que você me perguntou? Vou fazer. Eu vou fazer uma parte dessa medo. O medo às vezes trava uma pessoa, né? A Mariana, ela está pronta internacionalmente. Sim. Leva com ela o DNA de Aninha. E com certeza, no momento, eu tenho certeza que ela vai dar conta. Isso é certo. Obrigada. Eu tenho certeza que ela vai dar seu conta. carinho. A parte que a gente quer saber um pouquinho é sobre essa nova etapa, que tem 2 coisas vindo por aí, que tem a faculdade que você está fazendo, que é uma coisa que você me inspira muito. Hoje foi um dia muito feliz, está sendo um dia muito feliz que a gente está aqui com uma grande mulher inspiradora, que não para de estudar, não para de conhecer o novo, e também um livro que vem por aí. Então, eu quero saber essas 2 coisas. Conta pra gente, Aninha. Então, eu adoro conversar, adoro viajar e adoro ouvir também. Então, eu tenho um núcleo de clientes que adoram conversar comigo. E Laurita Arruda é uma moça muitíssimo inteligente e ela é de uma delicadeza, de uma educação, uma cultura incrível. Então, ela começou a fazer Nova Acrópole. Então, ela chegava e dizia, Aninha, você tem que ir para Nova Acrópole estudar filosofia. E eu ficava assim, Laurita, tem idade de ser minha filha.
me dando um conselho desse, eu achava lindo. Aí, então chegou mais outras clientes falando também que estava na Nova Acrópole. Eu disse: "Por que eu não vou? Eu não tenho curso superior, meu curso superior é a minha profissão, eu estudo com a ciência, etcétera, com as tecnologias, etcétera". Então, se eu gosto de falar, pessoas cultas, como Laurita e muitas outras, gostam de me ouvir, por que eu não vou? Aí eu fui estudar filosofia para harmonizar o meu pensamento. Então, quem me aconselhou foram conselhos lindíssimos, por quê? Porque eu viajava muito, gosto de história, lia muito, me preparava para viajar, e a vida inteira eu leio mesmo, é normal, é natural. E então eu fui estudar filosofia. E hoje eu estou feliz, porque eu, mais harmonizada, eu perdi a ansiedade que a profissão nos dá. Porque você chega e você faz, tem uma hora para ficar. Olha, meu marido está me esperando. Hoje Nossa. antes de vir, eu atendi uma cliente que tinha que ir, a filha ligando: "Mamãe, a senhora vai atrasar no nosso compromisso". Então é sempre assim o salão, isso não muda. Então, estou feliz de fazer Nova Acrópole, é filosofia para a vida, não é aquela filosofia clássica, mas você tem noção do porquê, do espanto do homem com a natureza, o princípio da filosofia que é bacana, e depois você sabe quem é Sócrates, de onde vieram, o que é Liceu, o que é tantas coisas maravilhosas pelos grandes filósofos, é maravilhoso. Então, aí a partir disso fica um monte de gente: "Aninha, você adora conversar, você adora ler, você adora viajar, por que não escreve um livro?". Também nunca me passou. Eu escrever livro, quem sou eu? Tipo assim, eh, aí vai escrever, todo mundo me botou na cabeça. Aí finalmente eu já escrevi 50% do meu livro. Eu pensei que já tinha feito meu livro de memórias, contando praticamente muita coisa da nossa entrevista. Aí mandei para o revisor: "Não, Aninha, isso não é a sua história, você tem muito mais do que dizer". Aí dei uma parada para eu me concentrar, para eu refazer o livro, mas 50% está pronto, e eu acho que agora eu me conscientizei, vou ver se nesse final de ano eu termino de escrever, para ver se março é meu aniversário, né, e eu adoro meu aniversário. Eu quero ver se eu consigo lançar em março. Que lindo. Então, Aninha, a gente sabe que você estudou muito e fez muitos cursos pela L'Oréal, mas existe alguma premiação, algo que você eh, passou na sua carreira, que você lembra? Qual foi o seu maior prêmio que você recebeu como profissional da área da beleza? Realmente, essa pergunta é o máximo, porque você dizer qual foi o seu melhor prêmio, né, assim, realmente foram muitos, mas para escolher um, é dizer que eu fui convidada para ir a uma festa em Paris, os 100 anos da L'Oréal. Então, tipo assim, fazer parte do grupo dos melhores cabeleireiros do Brasil, para ir celebrar os 100 anos da L'Oréal, é algo indescritivelmente maravilhoso. Foi tão maravilhoso tudo, assim, não é TI, mas o que eles prepararam pra gente, que depois eu recebi 2 convites, um internacional e outro nacional, que eu simplesmente me recusei. Aí: "Como você não vai? Mas você não vai?". Aí eu disse: "Não, eu só vou quando esquecer o que eu vi em Paris". Então, assim, realmente celebrar 100 anos é algo indescritível. Fazer parte dessa história também é algo indescritível. Eu só Que tenho a você, agradecer a você, L'Oréal. e você guarda na sua memória Sim, até os dias de hoje a experiência que você passou sim, com a L'Oréal. Isso é sim, lindo, né? O sim. quanto a marca te deu um know-how para você também passar essa experiência para suas clientes. O Sim. quanto fez a Aninha crescer, o quanto você recebeu um dos Mas maiores prêmios do mundo, então, está quando lá. você fala experiência, eu vou colocar só uma coisa bem simples. A L'Oréal convidou o seu melhor cliente, o cliente mais antigo. Eu tinha 60 e poucos anos, estava numa depressão, porque estava com problemas de doença na família, mas assim mesmo eu fui. E quando eu vi, tinha esse senhor que estava há 75 anos sendo cliente da L'Oréal. Então ele estava com, no mínimo, com 90. Quando eu vi aquela coisa, aquela arte, aquele imbecil, como você tem depressão?
você não tem tempo para se aposentar. E então eu voltei também assim feliz de ver que a arte, que o trabalho não tem idade. O Oscar Niemeyer morreu com 103 anos trabalhando, né? É isso. Então a gente tem que copiar esses ícones que nos inspira, que nos faz estar na profissão. Gente, a arte cura de verdade. Cura. É isso mesmo. Você foi para Paris e você voltou curada. Sim. Você deu um basta naquele momento que você estava passando. Sim. Olha que lindo. E Lindo. outra coisa que você falou incrível. Eu comparo muito você. Eu estou aqui comparando você com a Chanel. Chanel, ela trabalhou até um dia de domingo de manhã e foi a vida inteira trabalhando porque era amor, porque era arte, porque ela amava. E continua com essa história, que essa história ainda vai dar Exato. muitas páginas para o seu livro, tá, Aninha? Vamos preparar esse lançamento, né? Eu acho que você tem. Quem é a Aninha para ter um livro? Você tem uma história de uma das maiores, sem pretensão, mas uma das maiores profissionais do estado do Rio Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil, para nos mostrar como profissional cabeleireira de sucesso, empreendedora que você é, e ainda aquela Aninha por trás das tesouras, por trás dos coques. Então, você é linda, você é inspiradora. Obrigada por esse momento. Esse momento foi tão gratificante para o Acelera conhecer a sua história, o seu legado de sucesso. Aninha, tem mais alguma coisa que você queria falar, que nomear aqui no programa, que venha acrescentar na vida desses profissionais que vão assistir nosso podcast, que vão guardar para a vida essa tua história linda, do seu mentor, olha, seus olhos brilhavam quando você falava em filosofia. Eu acho, você é tão jovem, você inspira tanto, é incrível. Realmente primeiro eu quero agradecer o seu carinho. Segundo, quero realçar uma frase linda que você acabou de dizer comigo, que é Aninha por trás das tesouras. Eu nunca tinha escutado isso, achei belíssimo. Obrigada. De repente, vai ser o título do meu livro, Aninha por trás das tesouras. Isso. Maravilhoso. E é assim, eu acho que a gente tem que aprender a ouvir. Tem coisas que são lindas. Essa frase que eu ouvi, eu adorei. Então, eu sempre ouvi os meus pais, sempre ouvi os meus professores. E a coisa mais importante é você saber ouvir para saber o que você quer, não para ficar sendo também repetitiva. Você está entendendo? Então, hoje, o que eu digo para você que está me ouvindo, você, né, artista, você, o talento, não importa a profissão, importa que você se descubra como ser humano. É isso que eu vou fazer. Porque eu sempre digo, é lixeiro. Qual é o problema? Faça bem feito, né? É beleza. Qual é o problema? Vai fazer beleza. Então, é médico, maravilha, seja o melhor, salve vidas, né? Então, porque isso é o princípio da filosofia mesmo, é o princípio, quando a gente estuda a pirâmide, é isso mesmo, o que é democracia, o que é poder, quem é o rei, quem é, etc. Isso é o princípio de tudo. Então, se todos fizerem bem feito, os políticos vão ter que fazer melhor para a gente. E é isso que a vida simboliza isso. Como você falou também do meu pai, então eu acho que eu guardei sempre as frases deles. Não só dele, da minha mãe também. Mas porque papai, para mim, foi libertador. Papai dizia, lute por aquilo que você quer. A vida só depende de você. É como a mamãe também dizia, só sabe ensinar quem sabe fazer. Aprenda, faça. Então, eu acho que foram uma sabedoria simples de pais que moravam no interior do Brasil, em Caicó, que é uma cidade de luz. É uma cidade, realmente, se me perguntasse, o que é Caicó? É uma cultura avançada no tempo. É isso aí. Obrigada, Aninha, por sua participação. A gente está muito feliz e a gente espera o lançamento de Aninha por trás das tesouras. Certeza. Era a minha convidada. Obrigada. Beijo carinhoso. Obrigada por tudo. Adorei a entrevista e espero que você também tenha gostado. E essa é mais uma edição do Acelera Cabeleireiros. E se você tem uma história de sucesso para contar,
vem aqui também contar sua história por trás das tesouras.